de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como se importar menos com a opinião dos outros. Eu sei que essa é uma dificuldade que muitas pessoas têm, então a gente vai entender por que isso é algo difícil para algumas pessoas e a gente também vai entender que como lidar com esse tipo de situação, tá? Bom, primeira coisa que eu quero dizer é que, assim, em algum grau, todo mundo se importa com a opinião dos outros, tá? Não tem como. Isso é algo que faz parte da condição humana. E, na verdade, se a gente for parar pra pensar, né, de certa forma, isso é até bom, porque isso faz com que você tente dar o seu melhor, entende? Agora, se você não se importa, não tá nem aí pra opinião dos outros, assim, às vezes pode acabar fazendo com que você não queira também dar o seu melhor. Então, querendo ou não, é até importante, né, você se importar ali pelo menos um pouco, tá? E é algo natural que todo mundo faça isso em algum momento ou outro. O problema maior de você se importar com a opinião dos outros é quando isso começa a te afetar, né? Então é quando você se sente muito mal com isso, quando você fica muito triste, muito ansiosa por causa disso, tá? E aí é disso que a gente vai falar aqui. Primeiro, assim, só para te dar um exemplo, né, de como que às vezes pode até ser importante se importar um pouco com a opinião dos outros. Por exemplo, né, eu estou aqui agora gravando esse vídeo. E se eu não me importasse com a opinião de ninguém, né, estivesse nem aí com a opinião dos outros, eu poderia às vezes vir aqui fazer qualquer coisa. Mas não, eu me importo, eu quero que as pessoas tenham uma boa impressão de mim ao gravar esse vídeo. Então por isso que eu quero dar aqui o meu melhor. Percebe como às vezes é até interessante você se importar assim com a opinião dos outros, porque isso faz com que você queira dar o seu melhor, tá? Mas, né, como eu falei, então o problema surge quando isso te afeta muito, quando você se sente muito mal com isso. Isso pode, né, inclusive te afetar fazendo com que você se sinta muito inferior, por exemplo, né, diminuindo ali a sua autoconfiança, sua autoestima, fazendo com que você tenha pensamentos, né, de não ser boa o suficiente, ou começar ali a duvidar, né, se você realmente fez um bom trabalho ou não, dependendo, né, de qualquer opinião da pessoa aí, né, na sua vida. Ou às vezes tem pessoas que às vezes dão opinião até de casamento, né, se fiquem, enfim, querendo dar opinião ali na vida da pessoa de todas as formas, né. Então, acaba que quando isso te afeta muito, né, você às vezes se sente em dúvida, você fica insegura, não sabe se você tá fazendo aquilo realmente certo ou errado, né, então acaba te colocando ali um monte de dúvidas e aí com isso você acaba se sentindo muito mal, tá? E aí eu quero começar aqui explicando um pouquinho sobre o modelo cognitivo, né, da terapia cognitivo-comportamental. O que seria o modelo cognitivo, né? O Aaron Beck, ele fala que a forma como a gente pensa é que determina as nossas emoções e o nosso comportamento, tá? Então é o pensamento que sempre está influenciando ali nas nossas emoções e no nosso comportamento. Então vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que acontece uma situação de alguém te criticar ou de alguém dar alguma opinião ali sobre um trabalho que você fez, por exemplo. A partir dessa crítica ou dessa opinião, né, você pode ter alguns pensamentos de inferioridade, como por exemplo, eu não sou boa então o suficiente, eu realmente não fiz um bom trabalho, acho que eu não sou uma boa profissional, ou ter pensamentos do tipo, nossa, né, eu até achava que eu era um bom profissional, mas com essa crítica agora eu acho que eu já não sou mais uma boa profissional, será que eu tô fazendo as coisas certas aqui no meu trabalho, será que eu tô errando sempre, né, porque veio uma crítica, veio uma opinião ali, então às vezes eu esteja fazendo tudo errado. Então a pessoa ali, às vezes ela tem esses pensamentos e como consequência dos pensamentos, e não da situação em si, tá, a consequência dos pensamentos, você pode ter algumas emoções, como ansiedade, né, ou ter esses pensamentos, você pode se sentir também mais triste, né, ficar um pouco chateada, frustrada. E aí, ou seja, esses pensamentos vão influenciar ali nas suas emoções e pode influenciar também no seu comportamento. Ou seja, você pode às vezes se sentir tão insegura ao ponto de, por exemplo, sei lá, mas talvez até de não querer mais fazer outros trabalhos, de às vezes querer sair do trabalho por achar que não é bom o suficiente, querer pedir demissão, às vezes ter alguma atitude, né, que seja um pouco mais até impulsiva, tá? Então, o que eu quero mostrar aqui com isso? Que não é a situação em si que te afeta, é a forma como você pensa que acaba te afetando muito mais, entende? Por exemplo, se eu faço um trabalho, vou te dar um exemplo aqui desse vídeo, eu tô aqui gravando esse vídeo. Vamos imaginar que alguém deixa um comentário aqui embaixo, um comentário negativo, um comentário me criticando, falando alguma coisa ruim. Se eu não tiver esses pensamentos, eu posso até não ligar tanto pra isso. Até porque, assim, o que mais conta aqui não é o que o outro acha, e sim o que você acha. Então, se eu estou aqui gravando esse vídeo e eu acho que eu dei o meu melhor, que eu fiz um bom trabalho, que eu realmente me empenhei, eu não vou me incomodar tanto com a opinião do outro, entende? Por quê? Por causa da forma como eu vou interpretar a situação. Então, se eu olho lá os comentários e vejo que tem um comentário negativo, e aí eu penso, nossa, mas não faz sentido esse comentário aqui, porque eu dei o meu melhor, né? Eu tentei fazer, eu trouxe um bom conteúdo aqui, eu tentei explicar bem, tentei falar bem. Então, não faz sentido o comentário da pessoa. Se eu tenho essa forma de pensar, eu não vou ficar triste,
Eu não vou ficar chateada, frustrada ou ansiosa. Então percebe que assim, não é a situação em si que te afeta, em si a forma como você pensa. E aí a pergunta que eu quero te fazer aqui é: o que você pensa quando as pessoas te criticam ou quando as pessoas emitem uma opinião sobre algo da sua vida? Quais são os pensamentos que passam pela sua cabeça para que você se sinta tão mal assim? Esse é o ponto que você precisa começar a entender. O que você pensa. Então esse é um ponto que você precisa começar a entender, né? Que é quais são os seus pensamentos ali diante de uma situação de crítica ou de opinião de outra pessoa, tá? Ó, e se você tá gostando desse vídeo aqui até agora, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, o seu comentário, de compartilhar esse vídeo também com outra pessoa que você sabe aí que tem dificuldade, né, em lidar com a opinião dos outros, em lidar com críticas, porque eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar, além de você, né, pode ajudar outras pessoas também, tá? Bom, e aí continuando então aqui, né, eu quero te explicar um pouquinho sobre alguns padrões de pensamento que é muito comum que as pessoas têm, né, quando se trata dessa dificuldade em lidar com a opinião dos outros, tá? Como, por exemplo, né, a leitura mental, que é uma distorção cognitiva. O que seria a leitura mental? É você tentar ler a mente dos outros, é você tentar adivinhar o que os outros estão pensando sobre você. Então, se alguém emite, né, alguma opinião sobre você, fala alguma crítica ali, você pode começar a ficar tentando ler até mesmo a mente das outras pessoas, como, por exemplo, nossa, será que agora todo mundo do meu trabalho acha isso de mim? Nossa, aquele fulano, ele deve me achar uma péssima profissional mesmo, porque ele acabou, né, me criticando ali. Então você começa a querer adivinhar o que as outras pessoas estão pensando. E isso acaba que é muito prejudicial e ruim, né? Você faz uma leitura mental sem ter nenhuma evidência, acaba que é uma suposição sua. Uma outra categoria de distorção cognitiva, né, que é um tipo de padrão de pensamento, é a catastrofização. Então, às vezes, né, a pessoa ela nem te falou algo que seja uma crítica de fato, que foi algo ali de fato para te afetar. Mas às vezes você, na sua cabeça, catastrofiza a situação. Então, sei lá, vamos supor que você fez um trabalho e seu colega de trabalho vira pra você e fala assim: nossa, o seu trabalho ficou bom, mas eu acho que talvez você poderia acrescentar isso aqui. Acho que talvez ficou faltando isso aqui. A partir desse comentário, ao invés de você focar no que de fato a pessoa falou, que é o seu trabalho ficou bom de forma geral, ele só quis te dar às vezes uma opinião para que você acrescentasse algo para melhorar ainda mais o seu trabalho. Não, o que as pessoas muitas vezes fazem? As pessoas acabam catastrofizando a situação. E aí você pode ter pensamentos, né? Se você estiver catastrofizando, você pode ter pensamentos como: nossa, meu trabalho ficou horrível, meu trabalho não presta pra nada, meu colega criticou porque ele achou que tudo ficou muito ruim. Então entende que assim, ao invés de você se ater nos fatos, que é o seu trabalho ficou bom e seu colega te disse isso, porém ele disse que você pode melhorar de alguma forma, não, você acaba generalizando, catastrofizando a situação, como se todo o seu trabalho tivesse ficado ruim. Então esse padrão de pensamento, ele também é muito ruim, tá? E um outro padrão de pensamento que eu queria trazer aqui, né, é as comparações injustas, né, que a gente chama na terapia cognitivo-comportamental. O que são, né, esses pensamentos de comparações injustas? É você começar a se comparar com outras pessoas. Então, quando às vezes você recebe uma crítica ou uma opinião, às vezes você pode fazer isso, de ficar se comparando com outras pessoas. Ai, nossa, meu trabalho ficou muito ruim comparado a de fulano, fulano faz um trabalho muito melhor do que eu não consigo fazer um trabalho tão bom igual fulano, entende? Então essas comparações também acabam que é muito ruim. Então aqui eu quis trazer alguns padrões de pensamento para que você possa tentar identificar e ver isso na sua vida. Quais são os pensamentos que você tem quando alguém emite uma opinião na sua vida, né? Ou quando alguém te fala ali alguma crítica. E além disso, né, um outro ponto importante para você entender é que assim, por que a opinião da outra pessoa muda a sua vida? Ó, vou te dar aqui um exemplo para você entender um pouco melhor. Eu estou aqui hoje gravando esse vídeo. E eu acho que esse vídeo tá ficando bom, eu acho que eu estou passando um conteúdo legal, um conteúdo interessante aqui, né, que algumas pessoas às vezes nunca ouviram falar sobre isso, não conhecem, então acho que é um conteúdo interessante. Aí vamos supor que eu recebo um comentário de alguém aqui falando: não, seu conteúdo não é interessante. Então assim, na hora que eu recebo esse comentário que eu vejo, quem tem que entender se o meu conteúdo é interessante ou não, sou eu. Entende? E aí assim, se eu já estou gravando esse vídeo aqui agora e eu já tenho essa visão de que o conteúdo ele é interessante, e aí uma outra pessoa vem e coloca que ele não é interessante, por que a minha opinião vai mudar só porque que a outra pessoa falou? Entende que assim, não faz muito sentido, você tem que bancar aquilo que você acredita, você tem que ter confiança naquilo que você acredita, né? Então se eu acredito que o conteúdo tá interessante, não é a fala de uma pessoa que vai fazer com que eu mude a minha opinião, entende? Então é você, além de observar e monitorar os seus pensamentos, é você também acreditar naquilo que você acha. Você precisa ter a sua opinião diante daquela situação e acreditar naquilo. Então você precisa entender qual que é a sua própria percepção diante daquilo para que você consiga lidar melhor quando alguém às vezes vier com uma crítica que nem faz sentido.
Entende? E aí a gente pode entrar aqui também agora num outro ponto, né, pra fechar aqui esse vídeo, que às vezes você pode se perguntar se, Aline, mas se a crítica do outro for verdadeira? Porque isso pode acontecer, às vezes a crítica do outro pode ser algo que realmente você precisa melhorar, que às vezes faça sentido. Aqui um ponto importante é que você se atenha ao fato de que, ok, como que eu posso melhorar daqui pra frente, então? Então, sei lá, se alguém fez alguma crítica no seu trabalho, que às vezes você pode melhorar na escrita, por exemplo, ali de um trabalho que você fez. É importante que você pense, nossa, realmente, talvez eu precise melhorar, né, porque ficou isso aqui errado. Então, faça uma autoavaliação sua, tire a sua própria percepção, a sua própria conclusão daquilo, e quando você entender que talvez realmente você possa melhorar, tenha um pensamento voltado para melhorar daqui para frente. Porque o que acontece? Muitas pessoas às vezes ficam remoendo, nossa, então eu já errei várias vezes, eu nunca fiz um bom trabalho, todos os meus trabalhos ficaram errados porque eu não consigo escrever bem. Entenda que assim, o que passou, passou, você não vai conseguir mudar, mas você pode mudar dali pra frente. Então entenda isso, faça uma autoavaliação quando vier uma crítica e você achar que ela pode, né, ser verdadeira, faça uma autoavaliação ali você mesmo, tira a sua própria conclusão, a sua própria percepção. E dali em diante pense em formas de como que você pode melhorar, de como que você pode evoluir para que aquele tipo de erro não aconteça mais, entende? Então é assim que a gente lida com as críticas, né? Então só resumindo aqui um pouco. Primeiro, você precisa identificar quais são os seus pensamentos, porque às vezes tem alguns pensamentos que não estão te ajudando, como pensamento de leitura mental, catastrofização ou comparações. Depois você precisa entender qual que é a sua percepção daquela situação. Então você precisa ver no que você acredita, se você realmente acha que ficou bom ou não, se aquilo é interessante ou não, tá? E por último, caso você ache que a crítica ou a opinião da outra pessoa pode ser algo, né, verdadeiro, você vai avaliar, fazer uma autoavaliação sua para tirar a sua própria conclusão e a partir dali você vai pensar em formas de como melhorar, de como evoluir diante daquela situação, tá bom? Então era isso, né, nesse vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, espero que você coloque isso em prática na sua vida. E se você gostou, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, o seu comentário, de compartilhar esse vídeo com alguém. E não se esqueça também de se inscrever no meu canal, porque toda quarta-feira temos um vídeo novo por aqui. Então se inscreva no meu canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Então era isso, meu nome é Aline Rodrigues, eu sou psicóloga cognitivo-comportamental e até a próxima semana.